Deus continue abençoando a sua vida. Olha, essa mensagem que você vai ouvir agora, pode ter a certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu só peço a você que você deixe o seu like aí, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que chegar mensagens por aqui, mensagem edificante que vai mudar a sua vida, você sempre será notificado. Também compartilhe, mande para os seus amigos essa mensagem, evangelize agora, mande para no mínimo mais 7 pessoas, porque pode ter certeza que vai voltar para a sua vida 70 vezes 7. Fico com essa mensagem e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Aplaude a Jesus bem forte, que Ele merece. Bem forte, que é para Jesus, gente. Graças a Deus. Bom dia, irmãos, tudo em paz? Pode sentar. Fica muito à vontade aí, em nome de Jesus. Ainda hoje estaremos na nossa reunião às 19 horas, a reunião dos empresários, ou aquele que deseja ser empresário. Então, no mês passado, muitas pessoas vieram durante o dia, mas à noite também compareceram. E eu quero que você também esteja conosco hoje. Vou entregar a caneta dourada às 19 horas, tá bom? Eu tenho um vídeo aí preparado e esse vídeo será a base para a mensagem que nós temos hoje para você, tá bom? Pode soltar, por favor, irmão. O Senhor Deus prometeu a Davi que faria a sua linhagem poderosa. Salomão, seu filho, foi escolhido por Deus para ser o seu sucessor. Obedeça ao Senhor e será bem-sucedido. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. Salomão seguiu o conselho do seu pai e se tornou um grande rei. Enquanto em uma noite subiu ao monte para sacrificar, o Senhor aparece para ele dizendo: "Pede o que queres, e eu te darei." Podendo pedir qualquer coisa, Salomão pede sabedoria. E essa foi a chave para o sucesso do seu reinado. Por se agradar do pedido de Salomão, o Senhor o concedeu aquilo que não foi pedido: honra e riquezas. Durante o seu reinado, a prata e o ouro eram algo comum. Sendo o rei mais rico e sábio, a sua fama se espalhava de tal forma que outros reis queriam ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. A rainha de Sabá, sabendo da fama de Salomão, vai até Israel para prová-lo. Toda a sabedoria e riqueza de Salomão espanta a rainha. A sua sabedoria vai muito além daquilo que ouvi dizer. Segundo Crônicas, capítulo 9, versículo 6. Mas qual foi o verdadeiro segredo para Salomão se tornar o rei mais rico da história? Porque Deus escolheu justamente Salomão para ser o mais rico. Vou te mostrar aqui na Bíblia, na luz da palavra de Deus, qual foi o segredo para Salomão se tornar o homem mais rico da história. No decorrer da mensagem eu vou te mostrar isso, mas eu quero começar do começo. Pastor, é lá em Gênesis? Não, é em Gálatas. Vai lá, Gálatas capítulo 3. Pastor, mas o começo não é em Gênesis? Você vai entender que não. O começo vai estar aqui em Gálatas. Vai lá, Gálatas capítulo 3. Vamos lá para o início de tudo. O início da riqueza. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Já a gente vai em Gênesis. Hoje eu quero correr um pouquinho a Bíblia, tá? Hoje vamos treinar. Vamos treinar na Bíblia. Hoje vamos folhear bastante a Bíblia. Quero pegar bastante referências. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Olha o que aqui diz aqui, ó. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiro conforme o quê? A promessa. Quer dizer, se nós somos de Cristo, nós somos os descendentes de Abraão e herdeiro da promessa. E Abraão foi um homem muito rico. Já eu te mostro isso. Olha agora o capítulo 4, versículo 7. Olha o que aqui diz. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, é também feito herdeiro de Deus. Antes éramos escravos, agora não somos mais. Agora somos filhos e agora somos herdeiros.
pastor, que herança é essa que Abraão deixou para mim? Que herança é essa que Abraão deixou para a minha vida? Você vai ver que essa herança é uma herança espiritual. Ela não é uma herança carnal. Tanto que, pastor, coloca aí na tela o 3:14, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz ali, 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E pastor, como era que Abraão ele vivia? Pastor, como era essa bênção de Abraão? Era uma bênção espiritual. A riqueza de Abraão era uma riqueza material. Como era essa riqueza? Agora eu vou para o início, vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 3. Presta bastante atenção. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 13 não, gente, capítulo 13, falei 3, mas é o capítulo 13, Gênesis capítulo 13, olha o versículo 2, o que é que diz? Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Olha isso, olha a bênção que Abraão ele tinha. Você vê que não é espiritual. Não era algo espiritual, era algo material. Ele era rico em gado, criações, em prata e em ouro. Então Abraão, ele era um homem muito poderoso. Abraão, ele era um homem muito forte. Essa era a bênção que estava sobre a vida do Abraão. E aqui, Deus ainda não tinha feito aliança com Abraão, porque Deus só vai fazer aliança, e isso pode ser lição para casa, você pode até anotar para estudar em casa, está lá em Gênesis capítulo 17. A aliança será feita em Gênesis capítulo 17, e o próprio Deus diz que vai multiplicar os bens de Abraão, vai multiplicar a descendência de Abraão, e aí o próprio Deus diz que essa bênção, toda a descendência dele iria receber. E agora lá em Gálatas, a Bíblia diz que nós somos os descendentes da bênção de Abraão. Então isso é importante, a pessoa ela entender, ela ter isso dentro de si. Não, Deus, eu tenho a bênção de Abraão, porque é o que a tua palavra diz. Aqui Abraão ainda não tinha feito, Deus ainda não tinha feito uma aliança com Abraão, e Abraão já era um homem muito poderoso. Abraão já era um homem muito rico. E o filho de Abraão, pastor, capítulo 26. Olha o capítulo 26 de Gênesis. O filho de Abraão, como é que era, pastor? Capítulo 26, versículo 13. Olha o que aqui diz. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Os inimigos o invejavam. O filho de Abraão também cresceu muito mais, prosperou muito, teve muito sucesso. Por quê? Porque a bênção que estava sobre a vida do pai dele passou para ele. A bênção que estava sobre o Abraão passou para o Isaac. Pastor, e o neto? O neto era o Jacó, já contei a história de Jacó. Jacó sai da casa do pai, foragido, porque o irmão queria matá-lo. Ele sai da casa de Isaac, foragido, o irmão queria matá-lo. A Bíblia diz que ele faz uma aliança com Deus, de devolver o dízimo, tudo que passasse na mão dele. Vai morar na casa do Labão, vai viver de favor na casa do Labão, querendo casar. Trabalha na casa do Labão por 14 anos. Quando terminou esses 14 anos, Labão disse, não, você não pode ir embora, porque o seu Deus me abençoou muito, fica aqui, determina o seu salário que eu vou te dar. Aí fizeram um acordo. Qual foi o acordo? Todo o rebanho de Labão que nascesse malhado e salpicado seria de Jacó.
todo o rebanho que nascesse liso seria de Labão. E a Bíblia diz que Labão concordou com aquilo. Jacó fez um propósito, um ato de fé, pegou umas raspas ali de madeira, colocou no bebedouro dos animais e só nascia malhada e salpicada. E Jacó crescendo, prosperando. Quando Labão viu que o funcionário dele estava prosperando mais que ele, falou: não, vamos trocar isso aí. A partir de hoje, malhado e salpicado é meu e as lisas são suas. E a Bíblia diz: só nascia lisa. Por quê, pastor? Porque a bênção de Abraão estava sobre ele, meu irmão. Podem até tentar te prejudicar, mas existe uma bênção espiritual sobre a sua vida. É algo que Deus preparou para você. Oh, pastor, isso aconteceu com Isaac. Isaac cavava um poço, o pessoal ia lá e entulhava. Quer dizer, faziam de tudo para prejudicar, mas o homem ia crescendo e prosperando muito mais. Aí a Bíblia diz que Jacó, olha o versículo 30, depois de tudo isso, todo esse sofrimento e essa luta com Labão, o capítulo 30, capítulo 30, versículo 43, olha o que aqui diz: e o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Olha isso. Jacó cresceu também. O neto de Abraão também cresceu. O neto de Abraão também enriqueceu, teve sucesso. Ah, pastor, mas não, é porque o Abraão, ele foi um homem muito rico, aí a herança dele passou para Isaac, e a herança de Isaac passou para Jacó. Quem disse que a herança de Isaac passou para Jacó? Ele não recebeu, não, se ele saiu de casa foragido. Mas a Bíblia diz, aí mais tarde, aliás, no próximo capítulo já, Jacó já prepara uma carta, manda um mensageiro e diz: entrega essa carta lá a Esaú. Quando Esaú abriu a carta, tinha lá escrito: eu estou muito rico, estou muito poderoso, estou cheio de gado, jumento, camelo. Quer dizer, agora ele mostra a Esaú, está vendo como é que eu estou? Só que ele estava em busca de paz. E agora, o mensageiro, quando volta, o mensageiro diz a Jacó: olha, seu irmão está vindo aí com mais 400 homens. E a Bíblia diz que Jacó temeu muito, porque ele teve medo. Será que ele tomou isso como uma afronta? Mas não era por afronta que ele queria mostrar que ele cresceu. Não. Era porque Esaú tinha desprezado uma bênção. E ele aceitou a bênção do pai. Você lembra? Que ele vai lá e toma a bênção do irmão. Ele vai e recebe aquela bênção e era espiritual. Você está vendo que a riqueza não é algo material? Quando você tem a bênção de Deus, você também tem a material. Quando eu tenho a unção de Deus. Jacó cresceu muito porque ele tinha a unção de Deus, a bênção de Deus. E é isso que você precisa fazer a todo momento. Não adianta eu buscar riqueza com as forças do meu braço, não dá certo. Essa bênção sempre vai nos alcançar se estivermos na palavra de Deus. Assim aconteceu com Davi. Davi se tornou um homem muito rico, tanto que a Bíblia conta, o último versículo da vida de Davi, a Bíblia conta que ele morreu em boa velhice. Coloca aí, pastor, pode ser assim? 1 Crônicas capítulo 29. 1 Crônicas capítulo 29. Vai lá. Capítulo 20, versículo 28. 1 Crônicas 29, 28. Olha o que aqui diz ali, ó. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Quer dizer, Davi morreu como? Rico. Em boa velhice. O que você entende em boa velhice? Bem, cheio de dias. A Bíblia diz que rico. Mas Davi, pastor, ele nasceu em um berço de ouro, muito rico. Não, Davi ficava no meio do mato cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha no meio do mato. E a Bíblia diz que agora na morte dele, ele agora morre rico. Pastor, e qual foi o segredo de Davi para a riqueza? Te explico já já. Ele mesmo vai contar. Por que ele se tornou um homem poderoso? Ele vai contar para o próprio filho. O filho vai aceitar aquele conselho, aquele ensinamento do pai. E a Bíblia vai dizer também que o filho também se tornou muito poderoso. Coloca, 2 Crônicas capítulo 9, pastor. 2 Crônicas capítulo 9. O Salomão também se tornou rico por causa de um conselho do pai. Você vai ver qual foi o conselho
que o Salomão ele aceitou do próprio pai. 22. Olha o que aqui diz, presta atenção, Deus está falando. Assim excedeu o rei Salomão, suplantou, excedeu, cresceu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Quer dizer, ele excedeu. Se for pesquisar o que é suplantar, você vai ver que é exceder. E aí é que muitos se enganam sobre o nome Jacó. Tem gente que diz o significado do nome Jacó é malandro, não é? É enganador, não é? Vai lá e estuda. Procura o significado do nome Jacó, que você vai ver que é suplantar. O que é suplantar? Exceder, ser superior. Só que ele usou aquilo ali para maldade. Em outra ocasião, eu vou estudar sobre isso, sobre suplantar. A Bíblia diz que ele excedeu. E na versão NVI, tem como colocar NVI aí, pastor? Você vai ver que na versão NVI vai mudar ainda, que a Bíblia vai dizer que ele se tornou mais rico. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Quer dizer, era uma bênção que estava sobre a vida dele. Primeiro ele aceitou um ensinamento do pai. E agora eu te dou qual foi o conselho que o pai dele deu para toda a riqueza e poder dele. Ele deu um ensinamento exato para que ele se tornasse um homem poderoso. Está um capítulo antes, pastor, no versículo 9 também. É o 28:9. Ele vai dar um conselho ao filho dele. E o conselho que ele vai dar é um conselho para que ele não se afastasse do que era de Deus. Olha o que ele diz lá, ó. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai. Olha que coisa bonita. No final da vida de Davi, ele diz para o filho dele, ó, reconheça quem é o Deus de seu pai. Se eu cheguei até aqui, foi porque Deus esteve comigo. Foi porque eu tive um Deus. Aí ele diz, e sirva-o de todo o coração e espontaneamente. O que é isso? Ter Deus como prioridade. Deus deve ser a sua prioridade em tudo. Em tudo. Quer ter sucesso? Tenha Deus como prioridade. Quer ser feliz? Deus como prioridade. É Deus em primeiro lugar. Tanto que quando ele peca lá com a Batseba, ele não estava preocupado com riqueza e com nada. Ele estava preocupado com a salvação. Ele disse que não queria perder a alegria da salvação. Ele não queria perder era a comunhão com Deus. Essa é a chave, é o segredo para a pessoa se tornar poderosa. Ah lá, reconheça, sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor, som dos corações, conhece a motivação dos pensamentos. Se você buscar, encontrará, mas se você abandonar, ele te rejeitará para sempre. Não abandone Deus. Foi o segredo da bênção sobre a vida dele. Ele passa para o filho dele e diz, não abandone Deus, esteja com Deus o tempo todo. Salomão faz isso, se dedica ali no templo, porque mais tarde, agora no próximo versículo, Davi vai dizer para o filho, ó, Deus te escolheu para construir um templo. Ele se dedica na construção do templo, se tornou o homem rico que acabamos de ler, se tornou um homem poderoso que acabamos de ler. A Bíblia diz que ele se excedeu em todos os reis, quer dizer, ele foi o melhor rei da terra. Mais tarde a Bíblia vai dizer que não houve rei como Salomão, e também não haverá. Tudo por quê? Aí você viu o vídeo que nós passamos no início. Ele sobe ao monte e ele pede a Deus sabedoria. Deus vai lá, se agrada tanto daquele pedido de Salomão, que Deus dá além. Deus dá riqueza, Deus dá honra. Mas por quê? Ele priorizou as coisas de Deus. Priorizou. Priorize o que é de Deus. Mais tarde ele vai até se desviar.
Aí alguns perguntam, pastor, Salomão foi para o céu ou para o inferno? Não sei. Aí eu não posso entrar nisso, que a Bíblia não diz isso. Porém, pelo que ele falou no final, eu acredito que ele foi para o céu. Porque ele diz, é tudo vaidade. Então ele caiu em si. Então não sei, não posso entrar nisso. Ô meu amigo, minha irmã, meu irmão, entenda, reconheça a Deus como a sua prioridade. Quer ser feliz, quer ter sucesso, quer crescer, Deus deve ser sua prioridade. Tanto quando aquele mancebo rico chega até Jesus, lembra daquele jovem rico que chega até Jesus e diz, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, por que me chama de bom? É bom só um, que é Deus. Em primeiro lugar é Deus. Jesus sabia onde estava o coração dele. Por isso que Jesus pergunta quais são os mandamentos, conhece os mandamentos. Jesus começa a falar, ele corta Jesus. Jesus diz, mas está te faltando uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Pastor, toda pessoa que é rico tem que dar tudo que tem aos pobres? Não. Porém, Jesus queria saber onde é que estava o coração dele. E ele provou que o coração dele estava no dinheiro. Se ele quisesse as coisas de Deus, ele iria dizer, não, eu vou fazer isso. Ô irmão, Deus quer saber onde está o seu coração, qual a sua prioridade, qual a sua prioridade. Aí quando esse jovem vai embora, o discípulo chega e pergunta, Senhor, quem poderá se salvar? Porque Jesus, ele disse, antes desse versículo, Jesus diz, é bem mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. Ele diz, então ninguém pode se salvar, porque todo mundo busca riqueza, em outras palavras. Aí Jesus diz, não, todo aquele que deixar casa, pais, carro, irmãos, aí ele vai dizendo, né, tudo direitinho, ele diz, que não receba aqui na terra 100 vezes mais e na vinda vindoura. Quer dizer, na terra vai receber 100 vezes mais, se priorizar Deus, e no céu também. Quer dizer, vai receber muito mais. Mas quando eu priorizo a Deus, eu tenho Deus como minha prioridade. Quem foi Jó? Um homem justo. E o próprio Deus que falou isso. O próprio Deus respondeu isso a Satanás. Que ele era um homem justo, íntegro, reto. Em outras palavras, eu me agrado com Jó. Mas quem era Jó? Coloca aí, pastor, para o pessoal ver. Jó capítulo 1, versículo 3. Quem era Jó? Um homem poderoso. Se tiver na NVI, melhor ainda. Um homem muito poderoso, muito rico. Muito grande, olha lá. O 3, versículo 3. Olha lá. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente de serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente, e Deus se agradava dele. Então, não quer dizer que toda pessoa que é rica não vai entrar no reino do céu, mas é difícil, porque tem gente, quanto mais tem, mais quer ter. E aí é que entra a raiz de todos os males, que é o quê? O amor ao dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor. Que amor? Apego excessivo. Quando eu amo, eu quero estar perto o tempo todo. O apego excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que Jesus diz que é muito difícil alguém rico entrar no reino dos céus. Mas que riqueza é algo do diabo, não é. Porque senão esses homens, principalmente os patriarcas, quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, não seriam homens ricos. O Davi não seria um homem rico. O Salomão não seria um homem rico. E tantos outros personagens na Bíblia. Ei, a Bíblia diz que um discípulo de Jesus era rico. Mateus, vai colocar, pode colocar, pastor. Mateus capítulo 27, 57. Um discípulo, seguidor de Jesus, era um homem rico. Olha lá. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Aquele homem era discípulo de Jesus. E era um homem rico.
discípulo de Jesus, era um homem rico. O seguidor de Jesus, que estava ao lado de Jesus, era um homem rico. Ô irmão, ô irmã, Deus quer isso para você, priorize a Ele o tempo todo. O que é riqueza, pastor? Eu entendo que riqueza é ter suas necessidades supridas. Riqueza é isso, ter necessidades supridas. Tem pessoas que recebem um salário mínimo e tem todas as suas necessidades supridas. Ela diz, pastor, eu vivo folgado. Já tem outros que não, que recebem até 5 salários. Mas não tem necessidade suprida. Por quê? Ela precisa ter essa unção da riqueza na vida. Tem gente que tem 10 salários e não consegue. Não consegue, a vida é embaraçada, nada dá certo na vida, nada vai para frente. Então eu preciso dessa unção na minha vida. Eu preciso buscar essa unção de Deus para mim. Eu preciso ter Deus como a minha prioridade, para eu viver bem, para nada me faltar. E esse nada me faltar são bens materiais também. Que é prosperidade? É viver bem em todas as coisas, é em bem em tudo. Isso é prosperidade. Prosperidade não se resume só à vida financeira. Se resume a tudo. Quando eu busco a prosperidade, quando eu venho segunda-feira, que é o dia que oramos pela prosperidade, é para que Deus supra todas as áreas da minha vida. Porque não adianta eu ser feliz na vida financeira e ter um problema na vida sentimental. Não adianta eu ser feliz na vida financeira e ter problema na família. Não adianta eu ser feliz na vida financeira e ter problema de saúde. Eu tenho que ir bem em todas as coisas. Quando eu venho segunda-feira, eu oro por isso, para que todas as coisas me vá bem. Para que em tudo eu cresça, para que em tudo eu tenha sucesso. A Bíblia conta a história de mulheres que serviam a Jesus, homem, aqui na terra, com seus bens. Aí você pensa, naquela época a mulher não podia trabalhar, como é que ela podia servir a Jesus com seus bens? Eu entendo que ela era viúva, recebeu certamente, o marido deve ter morrido, recebeu ali uma herança boa, vamos dizer assim. Por eles serem muito machistas, a mulher não podia trabalhar, e agora ela se dedicava a Jesus. Está lá em Lucas capítulo 8. Coloca aí, vamos ler. Lucas capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz. Lucas 8:1. Depois disso, Jesus ia passando de cidade em cidade. Tira o NVI, pode colocar na normal mesmo, que aí a gente lê com mais facilidade. NVI só serve para estudo mesmo. E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha isso, procurador de Herodes. Essa mulher aí era casada. E Susana, e muitas outras que serviam com as suas fazendas. Então o que é que eu entendo? Que essas outras, elas eram até viúvas. Porque elas tinham posse. A mulher de Cusa, pelo menos, ou a mulher de Cusa, por exemplo, era uma mulher rica, porque o marido dela era procurador de Herodes. E ela também servia a Jesus com seus bens. Então elas tinham dinheiro. Então se Jesus odiasse a riqueza, ele ia dizer, não quero vocês perto de mim não. Vai lá, vende que tudo que tem, dá aos pobres. Você tem uma ideia. Ela, eu digo que era uma das patrocinadoras do reino de Deus. Elas eram aquelas que no momento de aperto, elas eram elas que patrocinavam as viagens de Jesus. Lembra que certa vez todo mundo teve fome e Jesus, aí aconteceu aquela grande multiplicação de pães e peixes? Você lembra daquela vez que a Bíblia diz que Jesus teve fome, foi até uma figueira para procurar fruto e até brinco. Jesus ficou chateado porque estava com fome. Mas certamente aquelas mulheres não estavam perto para dar uma ajuda.
Então a Bíblia diz que elas serviam a Jesus com fazendas, com os bens, com riquezas. Então, para você ter ideia do que é isso, amigo, eu preciso dessa unção para que todas as minhas necessidades sejam supridas. Mas pastor, isso eu só vou conseguir trabalhando, ralando muito. Eu posso dizer, uma coisa pode estar associada à outra. E digo, quer crescer, estude. Quer crescer, estude. Quer crescer, trabalhe. Mas o essencial não é isso. E eu termino agora a mensagem. Aonde, pastor? Termino agora no último versículo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17. Coloca aí, pastor. Olha o que é que Deus vai dizer aqui agora, ó. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Porque olha o 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, tem a versão, eu só não sei se é a NVI que diz riqueza, para adquirir riqueza, para adquirir poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Coloca a NVI nesse 18 aí, você vai ver que é riqueza. Você está vendo? Irmão, é Deus. Olha lá. Pois é Ele quem dá a vocês capacidade de produzir riqueza. Você vai lutar, você vai estudar, você vai trabalhar muito, mas quem vai te dar essa força é Deus para adquirir essa riqueza. Então isso é espiritual. Para eu alcançar o material, eu preciso do espiritual. Eu preciso ter Deus como a minha prioridade. Amigo, não vou mais além. Entenda isso. Entenda que você toda segunda-feira não pode faltar. Você precisa estar aqui. Para Deus te honrar. Para Deus te dar sucesso. Para Deus te dar força. Para você crescer, prosperar e ser muito feliz em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte, que Ele merece.